Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, aqui é o pastor Alexandro e nós estamos hoje com algo realmente revelador acerca do profeta Elias. É claro que antes de nós tocarmos nesse assunto, gostaria que você deixasse o seu like, gostaria que você também compartilhasse com mais pessoas a mensagem de hoje e, é claro, se inscrevesse no canal. Vamos à mensagem de hoje então? Olha, Elias, como é do conhecimento de todos, nós estamos falando sobre as 7 orações do profeta Elias e não menos importante, estamos falando sobre a vida dele. Quem foi Elias? Elias foi um profeta do Antigo Testamento que ministrou no reino de Israel. Ele ministrou ali por volta do ano 900 a.C., ou seja, ele viveu 900 anos antes de Jesus. Ele ministrou no reino de Israel. E o relato da sua vida você pode acompanhar a partir de 1 Reis, capítulo 17. E também você pode ver em 2 Reis 2. Ele possuía as chaves do poder selador. É forte, né? As chaves do poder selador do sacerdócio, pelas quais ele tinha as ordenanças da salvação, que tornaram-se válidas na terra e no céu. Exatamente. O que isso quer dizer? Ele tinha o poder da oração. Ele tinha o poder da oração. Elias, para você ter uma ideia, o final do seu ministério não foi algo de forma alguma comum, foi sobrenatural. Quando Deus decidiu tirá-lo da terra, ele não fez de forma natural, ou seja, Elias, ele não se depara com a morte. Não. Deus o toma em uma carruagem de fogo. Em uma carruagem de fogo. Isso aconteceu em 2 Reis, no capítulo 2. Elias é tomado por Deus. Tanto é que Elias, ele não morreu, que ele aparece para o Senhor Jesus. Elias aparece para o Senhor Jesus. E isso, olha, Jesus veio à terra 900 anos depois que Elias foi elevado aos céus. Deus faz com que Elias e Moisés apareçam no Monte da Transfiguração para que mostre a grandeza dele na vida de Moisés, a grandeza dele na vida do próprio profeta Elias, mas que de fato tudo que Moisés e Elias fez foi apenas como precursor da vinda do seu filho na terra. Elias, ele realmente é algo extraordinário de falar, porque Elias, ele teve várias atitudes humanas mesmo, como duvidar, como ter medo, como se achar sozinho, abandonado. Ele teve várias situações humanas, mas que não tiraram dele, muito pelo contrário, a grandeza do profeta que ele foi, do homem de Deus que ele foi, porque ele nunca deixou de confiar em Deus e nunca deixou a sua fidelidade a Deus. Você nunca vai ver na Bíblia Elias abandonando Deus, abandonando a fé, servindo a outros deuses. Você nunca vai ver Elias abandonando a sua confiança, a sua perseverança. Você vai ver um Elias muitas vezes, humanamente falando, se sentindo abandonado, triste, devido a decepcionante atitude do povo, porque Deus usou muito Elias. Para você ter uma ideia, Elias, entre tantas coisas que ele fez, ele orou, o fogo caiu do céu. Ele orou para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e 6 meses. Ele orou para que voltasse a chover e voltou a chover. Ele orou para que o filho de uma viúva ressuscitasse, e ele ressuscitou. Elias orou para que a panela
de uma mulher viúva, essa mesma que o filho morreu e tornou a vida, que Deus não deixasse faltar farinha na panela, nem azeite na botija, e comeram ele e Elias e a mulher e outras pessoas durante muitos dias. Deus deu a multiplicação naquele caso, à farinha e ao azeite. Então Elias, ele foi um homem extremamente usado por Deus na oração, e muitas vezes as pessoas tinham aquilo como algo normal, comum, como elas viam o poder extraordinário de Deus, mas elas não se convertiam, elas não mudavam. Então isso realmente causou no profeta uma certa tristeza, uma certa angústia, né? Um certo abandono. Por quê? Porque Elias, ele, como homem, ele muitas vezes se sentiu frustrado de Deus usar ele de tal maneira e as pessoas não valorizarem. Mas Elias, ele foi e até hoje é considerado um grande homem de Deus, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E é claro que nós conhecemos mais a história de Elias nessas 7 orações que ele fez, mostrando ali que muitas vezes nós temos sim que perseverar em oração quando as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos que acontecesse. Então, eu gostaria de declarar a minha admiração pelo profeta Elias, que, o mesmo sendo humano, nunca deixou de ser extraordinário, porque ele jamais pode se comparar a qualquer pessoa que agiu de forma natural, de forma ordinária, natural, porque ele foi um dos grandes homens do Antigo Testamento. Inclusive, o próprio João Batista, ele veio e era muito comparado a Elias, não no sentido de milagres, mas no sentido de ser um homem duro nas palavras, porque Elias também era um homem duro nas palavras, de repreensão, de mostrar a verdade para as pessoas. Então, aí está a minha admiração por esse homem de Deus, e eu tenho certeza que qualquer pessoa da igreja, qualquer servo fiel, qualquer serva fiel, que agir de maneira a deixar-se usar como Elias, Deus vai engrandecer a sua fé e abençoar a sua vida, tá bom? Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, agora nesse momento, a vida dessas pessoas que nos acompanharam desde a primeira oração, desde a primeira mensagem, tratando e falando acerca do profeta Elias. Quantas coisas extraordinárias o Senhor fez e o Senhor ainda fará, porque eu tenho certeza que essa pessoa que acompanhar toda a série, do começo ao fim, que nós tratamos acerca das 7 orações e da vida de Elias, ela vai se deparar com coisas extraordinárias, com mensagens, com informações que vão engrandecer a sua vida diante de Deus. Abençoa a vida dessa pessoa, abençoa essa família, abençoa a saúde, abençoa, meu Pai, o emocional. De repente essa pessoa, como Elias, ela já fez tanta coisa diante do Senhor e ela não vê, meu Deus, a sensibilidade naqueles que o cercam, de não reconhecer o que Deus já usou ele ou ela para fazer. E muitas vezes ela já orou e milagres aconteceram, e mesmo assim, talvez a família, talvez aqueles que estavam ou que estão ao seu redor não reconheceram a grandeza de Deus. Meu Deus, o mais importante é se deixar usar por Deus. O mais importante é fazer com que Deus nos use e fale através de nós e use a nossa vida como Ele quer. E o Senhor, meu Pai, sempre vai honrar aqueles que te buscam. Toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua fé, a sua vida. E com isso nós encerramos a série sobre Elias
E amanhã iniciaremos algo ainda mais extraordinário, usados pelo Espírito de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.